Olá, meu nome é Guilherme, sou pastor da Igreja Batista Betel e esse é o nosso programa Encontro Pessoal. Todas as segundas-feiras, às 21 horas, estamos aqui conversando sobre temas da Bíblia, temas da sociedade, relacionamentos e hoje vamos conversar um pouquinho sobre família. Afinal de contas, maio é o mês da família. Antigamente era o mês das noivas, mas agora as noivas resolveram escolher o mês de julho e dezembro para se casarem. Então, mês da família e mês em que vamos trabalhar o que é mais difícil na família, que são exatamente os relacionamentos ou a convivência. Não é muito fácil conviver. Nós temos nossas diferenças, temos nosso perfil, temos nosso estilo, temos nossa maneira de ver o mundo. E é interessante que mesmo dentro de uma casa, as pessoas têm opiniões muito diferentes. Até os gêmeos, que foram gerados ao mesmo tempo, na barriga da mesma mãe, eles têm as suas diferenças. O ser humano é único. Ele pode ser criado como outro ser humano, ele pode ser educado como outro ser humano, ele pode receber o cuidado como outro ser humano, mas ainda assim, ele terá suas diferenças. Ele é um ser humano único. E por ser um ser humano único, quando ele começa a interagir, quando ele começa a compartilhar a vida com outro ser humano, os choques, as diferenças e muitas vezes verdadeiras guerras são travadas, porque há uma diferença tão grande do estilo, do modo de viver, que as pessoas não conseguem interagir e conviver. Como amenizar as diferenças? Se nós estivéssemos conversando sobre questões matemáticas, físicas, se estivéssemos falando não sobre pessoas, mas sim sobre coisas, nós diríamos que para reunir os diferentes, nós devemos achar pontos comuns. Será que o mesmo pode ser aplicado para os relacionamentos? Até certo ponto pode. Porque realmente as diferenças se tornam menores quando nós achamos um ponto comum. Quando nós criamos entre os diferentes algo que venha equilibrar, que venha gerar um meio termo. Você tem conseguido lidar com as diferenças com os seus familiares através de um ponto comum, através de um equilíbrio? Se você não tem conseguido, então deixa eu te dar algumas dicas rápidas de como equilibrar os pontos de divergência e criar condições reais de interagir e conviver com os seus familiares. A primeira coisa que ajuda muito no equilíbrio, na convivência, no achar um ponto comum, é dialogar antes de brigar. A briga, em geral, é o ponto em que nós já admitimos as nossas diferenças e não queremos abrir mão da nossa visão, da nossa maneira de enxergar o mundo, do nosso perfil, enfim, quando pessoas começam a discutir, começam às vezes até a se violentar verbalmente, é sinal que elas já perderam o senso comum, o ponto de equilíbrio. E talvez, na verdade, elas nem tenham lutado por um ponto de equilíbrio. Ninguém consegue equilibrar as diferenças se primeiramente não conversar. A conversa é aquele ponto
em que nós já percebemos a diferença, mas não queremos interagir de uma maneira grosseira com o outro. Não queremos ofender o outro. Então, pela conversa, nós vamos criando um ponto comum. Como conversar se já estamos nervosos? Talvez seja importante nós estabelecermos o tema da conversa. Qual é o problema? É uma disputa relacionada à compra, a um lugar onde queremos ir, a uma decisão que vamos tomar? É esse o tema? Então vamos conversar sobre isso. O que é melhor? Qual é a sua opinião? Por que não tentamos fazer dessa forma? O que será melhor para a família? A conversa é o primeiro ponto para estabelecermos o equilíbrio dentre os diferentes. Se você não consegue conversar com o seu familiar, é porque talvez vocês já tenham brigado muito, já tenham discutido muito, já tenham se ofendido tanto que acham que toda conversa será destrutiva e vai culminar na chateação, no aborrecimento, na tristeza. No próximo bloco, vou te ajudar a entender como conversar e estabelecer pontos comuns em meio às diferenças de cada um. Me aguarde, eu volto daqui a pouquinho. Estamos de volta com o nosso programa Encontro Pessoal. Maio, mês da família, estamos conversando sobre temas relacionados àquilo que temos de mais precioso na vida, depois da salvação em Cristo, que é a nossa família. Vimos que os familiares são diferentes e isso gera uma série de atritos, uma série de problemas. Como achar um ponto comum ou um ponto de equilíbrio para não brigarmos tanto, para não discutirmos tanto? Nós precisamos aprender a conversar. Algumas pessoas não sabem conversar. A conversa para elas é nada mais, nada menos do que uma série de acusações, de dedos em riste. Há pessoas que quando vão conversar já elevam a sua voz, elas depreciam o outro. Há pessoas que xingam os membros da família. Tem gente que não sabe conversar. Mas todos nós precisamos aprender a conversar. Porque sem conversar, nós não conseguiremos equilibrar as nossas diferenças. Então, como começar uma boa conversa? Primeiro, não altere o tom da sua voz. Segundo,
Não acuse o outro. A acusação, ela já gera um desgaste emocional terrível. Então, nada de acusações. Terceiro, estabeleça o tema da conversa. Se nós precisamos tomar uma decisão difícil, é esse o tema da nossa conversa. E não falar sobre problemas que nós não resolvemos no passado ou falar sobre diferenças que temos em outras áreas. Quarto, estabeleçamos também os limites da nossa própria exposição. Talvez a pessoa com quem vamos conversar, nosso pai, nossa mãe, nosso filho, não tenha uma maturidade para lidar com alguns temas. Então vamos estabelecer os limites. Nós podemos conversar até esse ponto. Ali, o nosso familiar já começará a se estressar e não conseguirá reagir bem à nossa conversa. Então, nós vamos conversar tudo o que pudermos, mas iremos até aqui. Não podemos passar dessa linha limítrofe emocional da vida dos nossos familiares. Outra coisa importante é perdoarmos. Porque algumas conversas não fluem porque foram construídas sobre mágoas. Existem familiares que têm mágoas terríveis, mágoas de anos atrás, mágoas de situações que nunca foram resolvidas e talvez nunca serão enquanto não for dispensado, aberto, compartilhado o perdão. O perdão é muito importante. O perdão, na verdade, é capaz de curar feridas que estão doendo há anos, feridas que só de serem lembradas doem ainda mais. Conversar, perdoar. Se você fizer isso, grande parte das diferenças já vão diminuir, mas ainda haverão diferenças. E talvez ainda seja difícil estabelecer um meio termo, um ponto comum, um ponto de equilíbrio. Então, mais uma dica importante: aprenda a abrir mão de suas posições. Uma coisa é abrir mão de convicções e outra coisa é abrir mão de posições. Nós temos convicções na nossa vida e delas nem devemos abrir mão, mas podemos abrir mão de posições. O que significa isso? Significa que eu sou pai, ele é meu filho, ele deve me obedecer, mas nesse momento eu abrirei mão de minha posição, porque a ideia que ele tem é boa também. A sugestão que ele deu é muito boa. Eu posso acolher, eu posso receber. E neste momento ele pode ter uma preferência, porque ele também está certo. A ideia dele também é muito boa para a nossa família. Eu conheço pessoas que nunca abrem mão da sua posição. Eu sou o chefe dessa casa e eu é que sempre darei a resposta final. Será que isso é sábio? Nem sempre. Às vezes, o que mostra a liderança de um pai, de um esposo, é saber ouvir uma boa opinião, aceitá-la e abrir mão da sua posição naquele momento, dizendo: você está certo e nós faremos do seu jeito, porque é a melhor maneira de fazermos tal coisa. Há pessoas que chegam a ser ignorantes por não abrirem mão da sua posição. E isso não só na família, em todos os lugares. Há empresas em que diretores, gestores não abrem mão da sua posição e desprezam funcionários que chegam com opiniões excelentes, com ideias maravilhosas e com sugestões que poderão trazer benefício para todos. Muito bem, no próximo bloco
Vamos encerrar esse tema pensando nos desdobramentos do equilíbrio, do ponto comum, desse grande e abençoado momento quando as diferenças diminuem e as semelhanças aumentam. Aguarde, nós voltamos daqui a pouco. E estamos de volta com o nosso programa Encontro Pessoal, todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite, pelo www.hdprovideo.tv.br. Estamos falando sobre família, estamos falando sobre como amenizar as diferenças que temos em família. Precisamos aprender a conversar, e essa é uma tarefa que cada um de nós precisará investir. Devemos também perdoar para que não haja mágoa sobre a nossa conversa. Devemos abrir mão de posições. Quando um familiar trouxer uma boa sugestão, por que não acatá-la? Isso não nos tornará menores, nem quebrará a nossa posição dentro da família. Mas agora eu gostaria que você imaginasse a situação abençoada das diferenças diminuírem e dos pontos comuns aumentarem. Vamos imaginar que, em meio a uma discussão muito grave, com posições diferentes, vocês conseguem conversar e conseguem chegar até um ponto de equilíbrio. Não será do meu jeito, não será do seu jeito, ou hoje nós faremos do seu jeito, eu vou abrir mão do meu. Tente imaginar a cena. Um problema difícil, mas vocês chegaram a um acordo. Qual é o sentimento que vem instantaneamente quando nós chegamos a um acordo? Em geral, é o sentimento de paz. Quando nós paramos de brigar e chegamos a um acordo, a paz parece que inunda o nosso coração. Nós até dormimos melhor e falamos, conseguimos, vou dormir sem brigar, sem discutir, a conversa foi boa, chegamos a um bom acordo, entramos num senso comum. A paz é amiga do equilíbrio, do ponto comum, da falta dessa agressividade e até mesmo da mágoa comuns diante das diferenças. A sua família pode viver em paz, mas é necessário aprender a diminuir as diferenças. A conversa, o deixar posições de lado, o perdoar
com certeza virão ajudar muito. Mas se você é um cristão, você tem mais uma grande ajuda. É a ajuda de Deus. Deus criou a família e Ele é o maior responsável para que nossas famílias tenham um ambiente de paz. Deus, Ele faz de tudo para nós conseguirmos conversar com os nossos familiares. Ele faz de tudo para que mágoas sejam esquecidas e deem lugar ao amor, ao carinho, à alegria da convivência. Através do Espírito Santo que em nós habita, Deus vai mudando o coração da pessoa mais dura, da pessoa ranzinza, da pessoa intransigente e aos poucos nós vamos conseguindo conversar, deixar as discussões de lado e inaugurar um tempo de paz. Talvez você, querido amigo, esteja vivendo momentos muito difíceis. Talvez a última vez que você teve paz foi há anos, anos que já se passaram, talvez décadas. Talvez as suas conversas agora, nesses últimos tempos, sempre acabem da pior maneira possível. Que tal começar um novo tempo? Um tempo de conversas saudáveis, um tempo de perdão pelas mágoas cometidas, um tempo em que a posição não é o mais importante, mas sim a melhor ideia, a melhor posição, não no sentido de uma hierarquia familiar, mas sim no amor ao próximo, no respeito, no diálogo. Que tal você ter uma família em que a paz é mais evidente do que a guerra e onde uma conversa madura, franca e amorosa substitui a briga, os empurrões, os xingamentos e tudo que há de difícil e até de terrível na convivência familiar. Deus criou a família. Por isso, Ele deve ser sempre procurado para nos ajudar a viver em família. Eu encerro esse programa dizendo que há esperança para a sua família. Não desista da sua família. As coisas estão difíceis? Eu imagino que sim, mas não desista da sua família. É possível amenizar diferenças e viver em paz. E essa é a minha oração para você, nesse mês de maio, mês da família. Deus te abençoe, tenha uma noite de paz.